Aula passada, quer dizer, se a gente fizer uma digressão de onde nós começamos a nossa disciplina lá no mês de fevereiro, eu conversei com vocês sobre a parte história do direito comercial mundial. Alguns livros de direito empresarial pulam aquela parte porque muita coisa não aconteceu no Brasil. Depois eu conversei sobre a história do direito comercial no Brasil, fizemos o transpasse, né, do direito comercial para o direito empresarial. Começamos, finalmente, o Código Civil, lá no artigo 966, e com a questão do artigo 966, nossa, meu canetão vai secar. A questão do artigo 966, aqui nós damos início à teoria da empresa no Brasil. Conversamos sobre o conceito de empresário, que é o caput. Eu não vou escrever aqui, porque senão vocês vão ficar assustados com a minha letra pedagógica. O caput era o conceito de empresário, que era aquela análise do vértice, olha o que eu vou dizer, do vértice subjetivo da teoria de Aschini, que conceituou empresário, né? Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente a atividade economicamente organizada, que pode ser para produzir, né, a questão da produção e a transformação de matéria-prima num produto acabado, bens, produção, esqueci da circulação, né, que é o simplesmente comprar e vender, aqui o que nós estamos falando, bens, ou que é a inovação do Código Civil de 2002, serviços. Voltei a relembrar isso aqui, porque se eu perguntasse para vocês o que é que a nossa legislação, o que é que a teoria da empresa trouxe de novo no Brasil, além da própria conceituação de empresário, você também poderia fazer o apontamento que discute, que translocou, né, a questão dos serviços agora para o direito empresarial. Isso aqui já é nota morta. Depois nós conversamos também sobre a necessidade que o legislador brasileiro entendeu por bem, por dois requisitos. Qual requisitos? A diferença ética e a não atividade, não traço comum de atividade economicamente organizada, que ficou o contrário. E criou o parágrafo único, que é o não empresário. Isso aqui a gente já venceu, estou só relembrando. E com a criação do não empresário, sobraram-se aquelas questões que eram atividades, lembram? Intelectuais que estavam sendo exercidas como atividades empresariais. E surgiu, então, na parte final do parágrafo único, a questão do elemento da empresa. O que era o elemento da empresa? É quando nós temos uma atividade intelectual sendo exercida de forma empresarial. Dei o exemplo da Belinati, da UD e outros médicos, advogados nesse sentido. Isso aqui foi apenas um lembrete, uma revisão do que nós já fizemos em aulas anteriores. A partir de agora, a gente consegue, já que nós já sabemos o conceito de empresário, o conceito do não empresário, e relembrei o elemento da empresa, a partir de agora a gente consegue entrar no direito empresarial naquilo que realmente fica mais palpável, que fica, eu não vou dizer mais interessante, porque eu sou suspeito, depois de quase 10 anos trabalhando na mesma disciplina, se você não gostasse dela, não teria como. E agora, se você estiver olhando aí o livro do Marlon Tomazetti, ele segue, ainda dentro do capítulo 4 e 5, ele vai falar sobre empresário individual, sobre MEI e sobre Eireli. Só que ele trata de uma maneira meio misturada. Quando eu digo de uma maneira meio misturada, eu prefiro separar uma aula para o empresário individual, uma aula para o MEI. Se der tempo antes da prova, que eu acho que não vai dar, que hoje é dia 12 de abril, a gente vai fazer a prova até o MEI. E daí a gente volta no segundo bimestre, falando sobre Eireli, estabelecimento empresarial, negócios do estabelecimento, e tangenciamos lá já a parte final de marcas e patentes, e com isso você termina a parte do direito empresarial. Sendo assim, hoje nós vamos falar sobre o empresário
individual. E falando aqui sobre empresário individual, então, dê-me licença, data vênia, agora que eu vou contar uma fábula para vocês. Então, escutem a minha fábula, que daí eu vou colocando os elementos aqui, vai ficar fácil para vocês entenderem. O empresário individual, ele foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro, não preciso olhar isso agora, mas depois vocês veem, pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, se a gente, eu gosto bastante de datas, de raciocínio lógico, se o artigo 966 ele é de 2002, ó. Em nenhum momento aqui no artigo 966 eu falei sobre empresário individual. Então, nós gastamos de 2002 a 2006, 4 anos, para conseguir colocar de forma legal uma figura no ordenamento jurídico brasileiro chamado empresário individual. Mas, prof, que história que é essa de empresário individual? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no tempo, contar uma historinha para você poder entender por que foi necessário surgir o empresário individual. Eu disse para vocês lá que eu terminei minha faculdade em 2002, 2003, lá aquela colação de grau. Em 2005 eu adentrei, do final de 2004 para 2005, entrei lá na empresa que me contratou durante um longo tempo. E, sendo advogado, eu comecei a ganhar lá um dinheiro. E o brasileiro, quando ganha dinheiro, ele quer fazer o quê? Investir. O brasileiro jura que ele sabe investir, então todas as vezes que o brasileiro ganha dinheiro, ele resolve que ele quer investir. Assim não foi diferente comigo no início da minha carreira, eu comecei a ganhar dinheiro e quis investir. E esse investimento que eu fui fazer lá em 2004, 2005, eu, na verdade, queria comprar imóveis, porque eu não tinha experiência, eu era recém-formado. Mas o meu pai, minha família é simples, meu pai, meu irmão, eles são motoristas de caminhão. E meu pai falou assim para mim, não, vamos comprar um caminhão dá muito dinheiro. E eu fiquei pensando, que mané caminhão nada, eu quero mexer com nada disso não. Mas ele me convenceu, e também pensando em dar uma mão na família, ele me convenceu. Então lá em 2004, fui lá e comprei o primeiro caminhãozinho, na verdade eu falo caminhãozinho, mas era um bitrem, entendeu? Obviamente, se eu sou o proprietário, isso aqui está no meu CPF. Claro que eu fiz um financiamento do cavalo, fiz um financiamento do bitrem, mas eu estava começando a minha vida. Então, eu, Juliano, minha carteira de motorista é B, sempre foi B, nunca mudou de B até hoje. Mas eu comprei, deixa eu até tirar, deixa eu pôr aqui 2005, para que você possa enxergar que foi antes do empresário individual. E naqueles anos, né, sem querer adentrar na questão política, porque eu não entendo, não tenho conhecimento para tanto, mas nós estávamos numa outra era de política econômica, social, em que havia uma abertura, claro que não era de graça, mas era uma abertura financeira para que as pessoas se endividassem, para que havia crédito no mercado. E eu era advogado justamente de um conglomerado de bancos. Então não tinha nada, ou ninguém naquele momento mais inteligente do que eu, para entender de financiamentos bancários. E eu comecei a ficar abismado que os bancos emprestavam dinheiro para todas as pessoas. E eu pensava assim, poxa vida, eu, Juliano, né, advogado, meu salário era bom, eu era gestor aqui no interior do estado, então quer dizer, eu tenho crédito. E o bendito do caminhão dava dinheiro mesmo naquela época, estou falando em 2005. Passou alguns meses, fui lá e comprei o segundo caminhão. Claro que sou eu que comprei, na minha cabeça eu só pensava que o dono só poderia ser eu, Juliano, CPF, né? E as coisas também prosperaram, continuaram indo bem, o governo continuou liberando financiamento, lá no meu emprego as coisas iam de vento em polpa. Passados mais alguns meses, eu quis comprar o terceiro caminhão. E aí, eu nunca tinha declarado imposto de renda, porque eu era uma pessoa ex-acadêmico, concorda? Eu não tinha o porquê declarar imposto de renda. E quando eu fui comprar o terceiro caminhão, né, a pessoa que me vendeu o primeiro caminhão, na verdade, era um contador, uma pessoa muito séria, que eu conheço até hoje. E quando eu fui comprar o primeiro caminhão, ele falou assim para mim, pera lá, Juliano, você tem um problema. Você não pode colocar o terceiro caminhão no seu CPF. Falei, por que que não? Porque você precisa abrir uma empresa. Naquela época, não vou mentir para vocês, eu me formei no Código de 1850,
não era professor, trabalhava com direito bancário, o que é que eu ia entender de direito societário? Nada. Ele me disse, tem que abrir uma empresa. Eu falei, beleza, você precisa de um sócio. Eu falei, sócio? Não, eu não quero sócio não, os caminhões são só no meu nome, tá dando certo, eu tô pagando as parcelas, tá tudo certinho. Ele veio e disse, não, no direito brasileiro, né, estou no ano de 2005, para você poder ser uma atividade empresarial, você precisa fazer por meio de uma sociedade. Então, primeira informação importante. Neste momento, no direito brasileiro, para você poder exercer uma atividade empresarial, atividade economicamente organizada, eu não tinha como ser dono sozinho dessa quantidade de caminhões. A legislação me bloqueava. Por que me bloqueava? Porque, na verdade, desde o segundo caminhão eu já estava irregular. Só que naquele período era um momento que as coisas estavam começando nesse sentido jurídico no Brasil, que, para vocês terem uma ideia, tem um órgão que chama ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportadores Terrestres. Em 2005, eles permitiam que alguém como eu, com carteira de motorista, CNH, letra B, tivesse um ANTT. E eu tinha. Hoje é proibido. Mas na época eu fiz tudo nos termos da lei. Bom, encurtando a conversa, ele falou, você precisa de um sócio, eu não quero sócio, pede para alguém lá da sua casa. Pensei, tem meu pai, tem meu irmão. Bom, meu pai já é mais velho que a gente, né? Pode ser que ele venha faltar qualquer dia. Vou chamar meu irmão. Meu irmão trabalhava aqui para mim já nesse caminhão. Eu queria ajudá-lo. Falei, Jardel, empresta seu nome para mim, para eu poder abrir a empresa. E aqui a gente estaria, aqui quando a gente foi comprar o terceiro caminhão, era melhor do que os outros dois. Meu irmão estava apaixonado por esse caminhão. Falei, ele, claro, você pode fazer o que você quiser com o meu nome. Então nós fomos lá. Não é o tema da aula de hoje, mas para vocês entenderem, nós constituímos uma sociedade LTDA, uma limitada, em que eu, Juliano, era dono de 90%. E o meu irmão era dono de 10%. Por que essa diferença de 90 a 10? Por nada, gente, era tudo meu. Meu irmão não tinha 10%, nada disso, ele estava emprestando o nome, o contador fez essa sugestão, como lá dentro da minha família, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, nós não temos problemas com essas questões de isso aqui é meu, isso aqui é seu, cada um sabe muito bem o que é de cada um. Montei essa sociedade, ano de 2005, e as coisas andaram. Né? Quando eu digo as coisas andaram, em 2006 fui lá e comprei mais um caminhão, né? Anos de abertura de crédito. 2007 fui lá e comprei outro caminhão, até que em 2008, então 3 anos depois do início da minha atividade empresarial, eu já estava, antes da crise mundial, eu já estava com 9 conjuntos de caminhões trabalhando. Só que com a crise mundial, muita coisa aconteceu, não sei se vocês se lembram, mas a atividade começou a ficar ruim. E nesse mesmo momento, meu irmão era casado, né? Mas ele era casado no, como vocês costumam falar, né? Ele não era casado no cartório. Por sorte, o azar dele, sei lá, ele era casado apenas no religioso. E aquele que casa apenas no religioso, para fins de direito civil, ele é sócio da esposa dele em 50%. E não sei por quais razões lá entre eles, que não vem ao caso, o casamento começou a ir mal e minha cunhada que pediu a separação. Nesse momento jurídico aqui da minha história, né, a gente já estava maiorzinho, já com 9 caminhões, meu irmão trabalhava para mim, meu pai, meu tio, minha mãe, e o resto eram funcionários. Um belo dia, minha mãe me ligou, não tinha o WhatsApp naquela época, e disse assim para mim, ô Juliano, tudo bem? Eu, tudo bem. Então, eu preciso te contar um problema. Tá bom, mãe, pode falar, porque ela, na verdade, ela reportava os problemas aqui da administração e eu resolvia. Ela disse, o seu irmão e sua cunhada estão brigando muito e eles resolveram se separar. Eu pensei assim, será que ela vai pedir para eu ser advogado? Eu já falei de antemão, falei, eu não posso ser advogado, meu contrato lá com o banco é de exclusividade, eu não assino nenhuma ação fora do escritório, mas eu posso indicar alguém, né? Posso fazer qualquer coisa. Minha mãe falou, não, acho que você não entendeu. O problema é com você. Falei, comigo? Eu era solteiro no momento. Falei, comigo?
Eu não tenho problema nenhum, qual que é a questão? Ela falou, falei para minha mãe, manda eles procurarem um advogado, né? O que eu tenho com essa história? Minha mãe falou, não, tua cunhada já procurou um advogado. E o advogado que ela procurou, fez o levantamento na junta comercial e encontrou o seu irmão, seu sócio, em 10%. E ela quer a parte dela. Falei, como é que é? Sim, sua cunhada quer os 5% da parte do seu irmão, porque ela, né, ela é casada, então, em comunhão total de bens, ela tem metade de tudo que ele tem. Falei, mas você sabe que ele não tem nada, tudo é meu. Minha mãe falou, então, mas agora você vai ter que explicar isso para o advogado. Eu falei, não vou explicar nada para ninguém, manda meu irmão me ligar. Naquela época não tinha WhatsApp, ele gastou uns 3 dias de medo de mim até me ligar. E o dia que ele me ligou, eu disse, como é que nós vamos ficar com isso aqui? Não, porque eu não tenho culpa, eu não quero separar. Eu falei, eu não quero saber o que você quer fazer. Eu quero que você resolva isso aqui. Pois bem, eles se conciliaram, graças a Deus, e com a conciliação deles, qual foi a primeira providência que eu fiz? Obviamente, vim aqui, tirei meu irmão e coloquei o meu pai no lugar dele. Fiz uma substituição, foi, acho que a primeira alteração contratual da minha sociedade. Só que mesmo assim eu não ficava satisfeito. Por que eu não ficava satisfeito? Porque se meu pai viesse a faltar, voltava meu irmão ser sucessor aí nas cotas da empresa e a minha cunhada vinha junto. Então, quer dizer, olha que situação. Então, nesse momento jurídico brasileiro, se você me perguntasse, Juliano, como empresário, qual é o seu desejo legislativo? O que é que você acha que falta aqui no Brasil? Eu não tinha essa consciência naquele momento, gente, porque para mim, na verdade, isso aqui era investimento, eu fazia parte do dinheiro e da administração, mas a parte de pôr para rodar, frete, mecânica, essas coisas, meu pai e minha mãe cuidavam para mim. Então, eu não tinha muito tempo para estar despendendo atrás disso, mas me tomava bastante tempo. Eu diria para vocês, eu quero ser dono sozinho? Como assim eu quero ser dono sozinho? Eu não quero ter sócio, porque desde aqui do comecinho da minha história eu disse para vocês, eu comecei do jeito que deu, fui fazendo financiamento, fui abrindo crédito, naquela época eu tinha um salário alto como advogado e não tinha custo, porque era o começo da minha vida, minhas coisas, né, eram muito mais simples, então dinheiro sobrava. Então, eu consegui construir aqui um formato de empresa que não tinha como dar errado, né? Porque a empresa trabalha e gera lucro. Eu coloco meu salário, eu estou aumentando o capital da empresa e aumentando o número de caminhões trabalhando. Pois bem, mas me deparei com essa situação. E aí, um belo dia, esse mesmo contador me ligou e disse assim para mim, Juliano, eu tenho a solução dos seus problemas. Nossa, qual é a solução dos meus problemas? Você pode ser empresário sozinho. Então, quando ele me disse você pode ser empresário sozinho, imagine qual foi o tamanho do pulo que eu dei na minha sala e disse, é isso que eu quero ser. Vejam, eu não fiz nenhum tipo de pergunta. Quando eu digo eu não fiz nenhum tipo de pergunta, eu não perguntei. É responsabilidade total? É responsabilidade separada, né? Empresa, pessoa? Eu não queria nem saber, eu queria ser dono sozinho, porque daí o que eu tinha era meu. E foi isso que a Lei Complementar 123 criou. Criou a figura... Eu não gosto de falar empresário sozinho, porque eu tenho medo de confundir a cabeça de vocês. Mas a Lei Complementar 123, 2003, criou a figura do empresário individual, que nada mais é do que o exercício sozinho da atividade empresarial. E com isso, eu não quis nem saber, e falei para ele, agora eu quero resolver. Ele me mandou, gente... Deixa eu ver se vocês estão me enxergando aqui. Eu vou começar a apagar esse pedacinho aqui que não é importante. Ele me mandou um documento. Eu falei assim, ó, pode dar entrada, faz o que precisar, que eu quero transferir o mais rápido possível toda essa questão para a minha empresa sozinha. Era isso que eu pensava. Ele me mandou um documento, gente, que era uma única folhinha, que em cima estava escrito assim, ó, requerimento de empresário individual. Pensei, é um formulário para levar na junta, para a junta autorizar a fazer, escute a palavrinha mágica, um contrato social. Então, já desmistificando, quando a gente fala contrato social,
Na verdade, se você ouvir o contrato social, você está dizendo contrato de sociedade. E sociedade é 2 ou mais pessoas, então a gente fala equivocadamente. Então, aquele documento chamado requerimento de empresário individual tinha o endereço da minha empresa, meu nome completo, o valor do capital da empresa, que na época era baixo, era acho que R$25 mil, e acho que mais nada. Por que acho que mais nada? Vocês vão ver por quê. Eu achava, na minha inocência, e na minha carreira, lá nas coisas que eu fazia do direito, que isso aí era para levar na junta, para a junta autorizar depois fazer o bendito do contrato social. Assinei tudo, falei, ô fulano, que era o nome do meu contador, quando terminar, ficar pronto, você me avisa que eu preciso ir no banco, abrir uma conta, para começar a transferir o movimento dos caminhões para a minha empresa, né, e transferir o patrimônio também. Eu só pensava nisso. Bom, alguns dias depois, ele me ligou e falou, pode ir no banco abrir a conta, e me passou o número do CNPJ. Eu, como era advogado do Itaú, desci ali na agência do Itaú, que era na frente do jurídico que eu trabalhava, o pessoal do banco já me conhecia, e falei assim para o gerente, olha, eu quero abrir uma conta em nome desse CNPJ. Ele consultou lá e falou assim, empresário individual. Eu falei, eu estou dando sozinho da empresa, entendeu? Ele falou, Juliano, eu vou precisar do seu documento de abertura da empresa. Na minha cabeça, eu achava que era um contrato social. Não tinha um WhatsApp em 2005, 2006. Liguei para o contador e falei, ô fulano, manda aqui no e-mail do gerente a cópia do contrato social para eu poder abrir a conta. Passou uns 10 minutinhos, clicou lá, era naquela época o monitor cabeção, o gerente virou o monitor para mim e falou assim, Juliano, ele mandou esse documento aqui. A hora que eu bati o olho, era esse documento aqui. Eu falei, né, eu tenho o costume de fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, mas é duro trabalhar com os outros, né? O que custa mandar a cópia certa, manda tudo errado. Eu falei para ele, o senhor me desculpa, o senhor sabe como é que é duro trabalhar com os outros? Liguei de volta e falei, ô fulano, manda o contrato social do empresário individual, porque eu estou com pressa, né? Você mandou o tal do requerimento, não é isso? Eu quero o contrato social. Ele, com muito jeito e muita educação, porque ele já me conhecia, disse, Juliano, empresário individual não tem contrato social, porque contrato social teria que ser de uma sociedade. O documento que dá abertura ao empresário individual é chamado requerimento de empresário individual, e é exatamente esse que eu mandei para você. Repara que embaixo tem o número de registro na junta comercial. Minha cara foi ao chão de vergonha, né? A pessoa que fala besteira jurídica, ela tem que ficar com vergonha. Desculpa, eu confundi. Mentira, eu não sabia. Então, primeira informação importante da aula de hoje. O empresário individual, ele não tem o que a gente chama vulgarmente de contrato social. O documento que inicia ele, o documento que o contador vai fazer para você é chamado requerimento de empresário individual e é levado na junta comercial para registro. Pergunta, por que não se tem um contrato mais elaborado, um documento mais elaborado? Porque você é o único dono, meu querido. Se você é o único dono, então tem algumas coisas que eu não preciso colocar. Como assim? Tem algumas coisas que eu não preciso colocar. Você com você mesmo. Você precisa fazer um contrato, por exemplo, então você para vir aqui para levantar, para vir para aula, ou eu para levantar, para vir da aula, eu tenho que fazer um contrato comigo mesmo? Juliano, nós vamos fazer um contrato que você vai acordar às 6h50, vai tomar o café, depois você vai tomar o banho. Se você não fizer isso, você vai ter um problema. Você não faz contrato com você mesmo, concorda? Você manda nas suas coisas, você responde pelos seus atos. Mesma coisa, empresário individual. Então, ele tem aqui, sim, o documento com as informações mínimas, mas eu não vai ter, por exemplo, eu não preciso indicar quem que representa a empresa. Sabe por quê quem que representa a empresa? Ele mesmo. Não vai ter quem que é o administrador. Por quê? É ele mesmo. Então, agora a gente vai começar a enxergar as características do empresário individual. Claro que daí eu virei lá para o gerente e falei, é esse documento dele. Ele abriu a minha conta lá do jeito que eu queria e eu fui transferindo os caminhões para o nome do empresário individual. Problema. Como eu não perguntei nada para o meu contador, apenas sabia que eu era o único dono, eu estava muito feliz, muito contente, achando que tinha ganho na loteria,
que eu tinha me livrado da minha cunhada, tinha me livrado do meu irmão, tinha me livrado do meu pai. Mas a coisa não é bem assim, gente. O contexto jurídico social da Lei Complementar 123/2006, realmente, eu contei essa fábula, que parte é verdadeira e parte é mentirosa, para vocês entenderem que em 2006, o clamor social de várias classes, eu aproveitei essa, porque depois você vai ver por que eu falei da classe de quem é dono de caminhão, mas nós tínhamos a classe de quem tem lanchonete, de quem é um pequeno ali pedreiro, de quem é um carrinho de cachorro-quente. Dessas atividades pequenas, não existe MEI, não existe nada ainda. Estou falando de 2006. Nós temos várias atividades pequenas que, para elas poderem ser irregulares no Brasil, elas estavam num CNPJ. E como é que ela teria um CNPJ? Precisava de um sócio, foi o que aconteceu comigo. Só que essa sociedade, ela traz problemas. Por que ela traz problemas? Eu dei esse exemplo bobo aqui, para você entender que eu quase tive que perder 5% do meu capital para minha cunhada. Só que também tinha exemplos ao contrário, em que a empresa sobrava dívida e o pai, a mãe, o sogro, aquele que era sócio, ficava com a dívida no nome dele sem ele ter nenhum tipo de responsabilidade. Tem um outro fator importante que é necessário a gente esclarecer. A partir de 2002, aqui com a reforma do Código Civil e Código Comercial, os casamentos, né? Os casamentos, a gente sabe que tem casamento em comunhão universal, separação parcial e separação total de bens. Não sei vocês, mas nos casamentos mais antigos, as pessoas se casavam na comunhão total de bens. E, na comunhão total de bens, antes de 2002, o marido que precisava abrir lá uma oficina, ele colocava quem como sócio dele? A esposa. Não tenham sombra de dúvidas. E com o Código Civil de 2002, o legislador veio e ficou olhando para isso aqui, pensando, espera lá, mas na comunhão parcial de bens, você já é, querendo ou não, sócio da sua esposa. Meus pais são casados ainda no regime da comunhão universal de bens. Então, tudo que meu pai tem, metade da minha mãe, é a lei. Então, o legislador, olhando para a reforma empresarial aqui, falou, espera lá, nós não vamos mais permitir que nas sociedades a esposa que seja casada em comunhão universal de bens possa formar uma sociedade com o marido, porque seria sociedade duas vezes. E com isso nós tivemos uma enxurrada aqui de mudanças da retirada da esposa para colocar o filho, que já era maior de idade, ou menor, tanto faz, o sogro, o cunhado, o tio, e quando dava problema, como eu acabei de descrever ali um problema, você tinha um problema de família. Então, é neste contexto social, jurídico, é nessa necessidade de se criar aquilo que mundialmente é chamado exercício individual da atividade empresarial, que surge o empresário individual. Por meio do requerimento, com registro na junta. Pergunta boba, é a junta que te dá o CNPJ? Não é, né? A junta, né, não é motivo da nossa aula de hoje, isso aqui entra lá na contabilidade, mas eu dou aula lá também. A junta tem um número de registro chamado NIRI. E através desse NIRI, normalmente é o contador que faz isso por a gente, ele vai lá na Receita Federal e faz o seu cadastro nacional de pessoas jurídicas. Até aqui, tudo bem. Agora, querem ver uma coisa? Como é que funciona a responsabilidade do empresário individual? Melhor, antes de eu falar da responsabilidade, vamos falar do nome empresarial, que eu acho que talvez seja mais importante. Nome empresarial, vou apagar isso aqui. Ó, nome empresarial. Depois, mais para frente, a gente vai ter uma aula só sobre nomes empresariais, mas nesse momento eu preciso fazer essa explicação. Só tem dois formatos de nomes empresariais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos aquilo que a gente chama de firma, que a gente até fala vulgarmente, vou lá no cartório reconhecer firma. Firma vem lá da Idade Média, lembra das corporações? No segundo semestre, isso aqui eu vou usar também. Firma quer dizer nome de família.
Por isso que quando você fala, vou reconhecer firma, você vai ter um rabisco lá, o cartorário vai vir, vai pôr uma setinha e vai bater o carimbo dele. É verdade, essa firma aqui é do Juliano. Então, firma dentro do nome empresarial hoje quer dizer nome de família. Mas tudo é nome de família? Não. Faculdade Cidade Verde, por exemplo, não é nome de família. Então, é uma junção de palavras. Palavras que não tem nada a ver. Então, nós vamos ter a denominação. O que é denominação? São palavras, você faz a invenção que você quiser. Só para vocês terem ideia, aqui na minha sociedade anterior, eu podia fazer firma ou denominação. Firma, você já expõe o seu nome de família. Se é um negócio, se você não quer expor o nome ou tem muito dinheiro, não é interessante. Já imaginou Banco Sonsim S.A.? Não, as pessoas iam me sequestrar, né? Deixa Itaú, que daí ninguém sabe que eu sou o dono. Estou brincando. Então, normalmente, usamos denominação, que daí são palavras. Banco, que é a atividade, Itaú, que é a denominação, SA, que é o formato societário. Pois bem, no empresário individual, pensem que a gente... Qual era o meu desejo em 2005, 2006? Eu quero ser dono sozinho. Eu não fiz nenhuma ressalva, eu não pedi nada, eu só quero ser dono sozinho. E foi isso que o ordenamento jurídico brasileiro fez. Então, como você é dono sozinho, Juliano, o que nós vamos fazer? Pra gente, não é o nome fantasia, tá? Não estou falando de nome fantasia. Nome empresarial é aquele que vai no talão de nota, é aquele que vai lá no requerimento, é aquele que está lá na junta comercial registrado. Nome fantasia é outra coisa que você pode ter, não é disso que eu estou falando. O nome empresarial aqui do empresário individual, eu preciso identificar, ó, eu quero saber quem que é esse caboclo aqui que exerce atividade sozinho. Felizmente ou infelizmente, gente, hoje mudou bastante o conceito, mas a gente só identifica a pessoa pelo nome de família. Não tem outro formato. Você vai dizer, mas tem o CPF. Tem o CPF quando a gente tem nomes homônimos, ou parecidos, ou nomes comuns. Regra geral, a gente identifica pelo seu sobrenome. Então, no nome empresário do empresário individual, constou na lei complementar que obrigatoriamente tem que ser o nome do indivíduo, que normalmente a gente abrevia as iniciais, J.M. Sonsim. Poxa, eu vou lidar com o quê? Eu mexi com caminhão. Transportes. Está faltando alguma coisa aqui no meu nome empresarial? J.M. Sonsim Transportes? Não seria aquele limitado? Não, o limitada, bem colocado, mas o limitado, então já vou contar para vocês. O limitada quer dizer sociedade limitada. Isso a gente vai aprender no segundo semestre. Então agora nós não vamos usar o sociedade limitada. Eu queria ver se vocês lembravam do tal do ME. Não precisa, não cabe aqui, na verdade. Depois, acho que eu tenho até uma aula própria, assim que eu acabar de falar do empresário individual e do MEI, eu vou falar sobre o ME e o EPP. ME é microempresa, EPP é empresa de pequeno porte. Regra geral, gente, o empresário individual, vocês, quando forem empresários individuais, obrigatoriamente terá iniciais mais sobrenome. Ah, mas eu poderia colocar Juliano Micheletson sim por extenso? Poderia. Por que as pessoas não colocam? Porque fica muito grande. E Juliano não identifica ninguém. Talvez o segundo sobrenome também identificasse, mas o usual é dessa forma. Transportes é o ramo da atividade. Então, primeira dica importante. Todas as vezes que vocês se depararem, que vocês enxergarem um nome empresarial, que é sobrenome e mais o ramo da atividade, e não tem mais nada na frente, não tem o tal do LTDA, não tem nada. Você vai estar falando do empresário individual. Prof, mas eu já vi isso com relação ao MEI. Não é hoje a aula do MEI, mas eu já vou te falar. O MEI tem que ter a palavrinha mágica MEI. Então, não é disso que eu estou falando hoje, vou até apagar. O empresário individual é apenas iniciais e sobrenome. Vocês podem anotar isso, que isso aí vai cair na sua prova, isso aí você tem que saber. Todas as vezes que você tem esse formato de nome empresarial, está fazendo a referência dentro do direito empresarial ao exercício individual da atividade empresarial, empresário individual.
O transporte é um prestador de serviço, mas a questão aqui é outra, não tem problema, ele poderia. Agora, se vocês estão dormindo, tomem até um café, entendeu? Porque agora eu vou falar a coisa que é a coisa mais importante e mais dolorida para os nossos ouvidos. Eu vou explicar a característica principal do empresário individual e que nós temos bastante dificuldades em entendê-la. Por que nós temos dificuldade em entendê-la? Porque ela vai contrariar a lógica. Isso aqui não é lógica, isso aqui é direito empresarial, isso aqui é lei. Pois bem, quando eu fiz aquele desejo de querer ser dono sozinho, né? Então, vou fazer mais uma brincadeirazinha. Se eu estivesse andando, encontrasse uma lâmpada mágica, esfregasse e falasse, né? Saísse um gênio e falasse, seu gênio, eu quero ser dono sozinho da minha empresa. Ele me concedeu esse pedido. Então, eu vou pegar aqui deixa meus caminhões aqui. Deixa eu ver onde vocês estão enxergando se cabe. Acho que aqui cabe. Ah, tá meio apertadinho. Põe aqui mesmo. Vou pegar aqui o Juliano. Ó. Esse é o Juliano. E eu só fiz esse pedido. Eu quero ser dono sozinho. Quando eu sou dono sozinho, por exemplo, da minha própria vida, hoje, nesse momento, eu sou Juliano, pessoa física. Vocês estão me vendo, né? Como eu me identifico hoje perante a Receita Federal? CPF. Eu, Juliano Micheletson, sim, né? Tenho até que fazer a declaração lá de imposto de renda. Eu sou CPF. Se eu bater o meu carro ali no carro de alguém e for acionado, quem vai responder é o Juliano. Então é a mesma coisa eu pegar aqui a canetão, ó, meu CPF, se eu bater o carro, quem paga a conta é o Juliano. Digamos que eu não tenha seguro, eu sou uma pessoa que eu não quero ter seguro, eu me viro com os meus problemas. Digamos que eu bata lá num carrão importado, aí, sei lá, de 500 mil de perda total nele. Eu posso falar para o dono do carro que eu não vou pagar? Ou que eu vou pagar apenas 50 mil? Ou que eu vou pagar apenas 100 mil? Eu não consigo fazer esse pedido. Por quê? Eu vou ser responsável pela totalidade do prejuízo. Ah, mas você não tem para pagar. Se eu vou ter ou não vou ter para pagar, a conversa é mais para frente. Eu quero saber de quanto eu sou responsável. Sou responsável de 100%. Então, eu não consigo pôr limite, eu não consigo pegar o meu RG, pegar uma máquina de escrever e bater nele lá. Ó. O Juliano só se responsabiliza por 50 mil de problemas. Não existe isso. Cada um aqui é responsável 100% pelo seu CPF. Se você vai pagar ou não vai pagar, nós não estamos discutindo isso. Depois a justiça vai ver se você é insolvente, né? Se vai arrecadar bens, o que vai acontecer. A responsabilidade como CPF é total. Lembram-se que meu pedido maravilhoso para o gênio é: eu quero ser dono sozinho. E ele me concedeu esse pedido. Quando ele me concedeu esse pedido, ele vem na minha outra mão e me dá um CNPJ. O que aconteceu com o Juliano? Em uma mão eu tenho CPF, na outra mão eu tenho um CNPJ. Eu não sei se você está conseguindo enxergar direito, mas ambos os documentos estão interligados pelo meu tronco. E querendo você ou não, eu não vou pegar um machado para cortar o meu braço para soltar o meu CNPJ para eu falar. Eu não tenho responsabilidade. Ninguém quer perder braço nenhum. Então, aqui é o cerne, aqui é o mérito do empresário individual. Quando ele foi criado o desespero burro de dar ao indivíduo a possibilidade de ser CPF, todo mundo é, e deu superpoderes para ele, ó, para eu levantar minha outra mão e falar: aqui eu sou empresário individual. Mas vocês estão vendo que é a mesma pessoa? Prof, eu não estou entendendo ainda. O empresário individual, ele surge num contexto bem diferente do que nós estamos acostumados, por quê? É a pessoa física o seu titular. Não há divisão de responsabilidade. Você vai dizer, mas você falou que aqui tem 25 mil de capital social. Tem, mas os doutrinadores, o legislador criou o empresário individual como sendo superpoderes para a pessoa física. A pessoa jurídica do empresário individual existe sim,
mas ela não tem divisão. Deixa eu mudar meu balãozinho aqui para você entender, ó. O empresário individual, ele não foi criado para o caminhão, que já vou contar uma consultoria que eu fiz na época que eu quase morri do coração. O empresário individual foi criado em 2006 para o dono do cachorro-quente, para a costureira, para o pedreiro, para o pintor de parede. Por quê? Não é porque eles são pequenos. Veja, estou dando aqui um exemplo de 9 caminhões. Isso aqui faz muito tempo, faz mais de 15 anos, nem tem mais, eu saí desse ramo. Mas se você pegar hoje 9 caminhões bons, 300 mil cada um, 327, dá um patrimônio de 2,7 milhões de reais. Não dá para você pegar um patrimônio desse e colocar numa situação dessa, que já vou explicar por quê. Mas a ideia do legislador estava certa. Por quê? Eu não consigo pensar num risco tão grande que uma costureira possa causar, gente. Um dono de cachorro-quente. Mas nesse momento, quando você desenha o balãozinho do empresário individual, você vai enxergar isso, ó. Você vai enxergar caminhão no CPF, caminhão no CPF, caminhão no CNPJ. Deixa eu tirar essa sociedade aqui, que não é sociedade. Caminhão no CNPJ, caminhão no CNPJ. Não sei se vocês conseguem enxergar que é um balãozinho com CPF e CNPJ dentro. O Marlon e outros doutrinadores falam em confusão patrimonial. E eu demorei muito tempo para conseguir entender essa locução, confusão patrimonial, sabe por quê? Porque assim que eu abri o empresário individual, eu fui dando entrada no Detran e fui tirando os documentos dos caminhões do meu nome e colocando no CNPJ. Então, na minha cabeça, era da pessoa jurídica, não era minha, não era o meu, Juliano, pessoa física. Então, vamos dar mais pôr uma pimentinha aqui, ó. Eu também já tinha lá um apartamentinho que eu morava, né? Digamos que a vida andou bem, eu tinha aqui mais um outro apartamentinho de aluguel, um carrinho todo mundo tem, eu gosto bastante de carro, então sempre gostei de ter mais que um, nome do CPF, não há problema nenhum. Quando você olha para tudo isso aí, lá em 2006, eu não via problema, gente. Faltava conhecimento jurídico e vivência de vida para mim, eu acho. Até que em 2008, 2009, acho que foi em 2010. Eu sou, desde 2016, advogado de uma associação de donos de caminhão, da qual eu entrei em 2005, quando comprei o primeiro caminhão, e permaneci nela até quando vendi o último, que foi 2016, e daí eles me contrataram como advogado deles, porque como associado eu resolvi as coisas de graça. Mas como não associado, eu me retirei totalmente, vendi tudo lá que era a minha questão, e eles não queriam ficar sem a minha ajuda, sem os meus conselhos, me contrataram como advogado, que sou advogado deles até hoje, pagam todo mês para mim. O que acontece? Em 2009, eu fui consultado por um associado que a empresa dele era igual à minha. É empresário individual, tinha vários caminhões em nome do CPF, do CNPJ, e tinha o patrimônio do CPF junto. A pessoa tem casa de praia, tem carro, tem imóveis, tem dinheiro, tem tudo está no mesmo balão que os doutrinadores chamam de confusão patrimonial. Eu vou tirar aqui o Juliano daqui para descrever o que aconteceu com essa minha consultoria de 2010. Passou até no Fantástico, que teve um caminhão lá em Santa Catarina que bateu em um ônibus e o ônibus caiu na ribanceira. E morreram 55 pessoas. Bom, para encurtar a nossa conversa, infelizmente, sem querer entrar no mérito de estimativa de vida, de pensionamento, que isso aí são outras coisas, eu vou direto ao ponto. Se essas são 55 pessoas que não trabalham, não têm fonte de renda, quer dizer, esquece a remuneração, só a vida. TJ Paraná, infelizmente, tem indenizado entre, às vezes, 150, mas para não, para minha conta ficar fácil, não eu erro, 100 mil reais por pessoa. Se você multiplicar 100 mil reais por 55, você vai achar um passivo de 5,5 milhões de reais. O que aconteceu? O caminhão desse associado que bateu no ônibus
ele era empresário individual. Para que ele veio conversar comigo? Juliano, meu caminhão sofreu um acidente e agora, né, eu já sei disso, a gente vai ter que arcar com os prejuízos. E a minha pólice de seguro, que é a mesma que eu tinha ali na época, gente, eu sempre fui uma pessoa muito precavida, e desde o primeiro caminhão, eu não tirei ele do lugar, mesmo sendo ali os primeiros usados, nem caminhão novo no começo não era, com seguro. E quando eu passei aqui do terceiro caminhão, virou uma pólice de seguro de frota. E lá em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, eu tinha uma pólice que pagava R$1 milhão para terceiros, que eu achava uma fortuna. Por que eu achava uma fortuna? Porque na minha cabeça eu pensava assim, se o meu caminhão bater em outro caminhão novo, custa 300 e poucos mil, paga. Se bater em 2, 600, paga. Se bater em 3, 900, paga. Eu não tinha notícia na minha cabeça de um acidente de caminhão de mais de 3 ou 4 caminhões que um causador tem que pagar tudo. Mas eu me esqueci da questão de um acidente rodoviário que meu caminhão pudesse causar. Quando eu prestei essa consultoria, esse cliente, esse associado, ele também tinha uma pólice de R$1 milhão, igual a minha. Eu ainda tinha caminhão. E aí, a gente fez essa análise aqui de um passivo de R$5,5 milhões, menos R$1 milhão da pólice, está sobrando R$4,5 milhões para pagar. Vamos pegar lá o meu exemplo, se eu pegar lá 9 caminhões na época, né, de 2.700.000, 4,5 menos 2, vamos pôr 2,5 aqui, sobra 2 milhões para eu pagar. Se fosse uma sociedade limitada, beleza, não vai pagar mais nada, porque já liquidou toda a sociedade. Mas eu sou empresário individual. CNPJ está no mesmo tronco do CPF. Nós vamos vir aqui no balãozinho do patrimônio. Ah, seu Juliano, um imóvel é bem de família, o que o senhor mora. Esse o senhor não perde, a menos que o senhor tenha dado em garantia. Mas, olha, o senhor disse que tem mais um imóvel de aluguel. Que bom! Nós vamos pegar esse imóvel. Carro, o senhor, infelizmente, não é Uber nem táxi, então nós vamos pegar seus 2 carros. Ah, o senhor tem dinheiro também? Nossa, que bom, dinheiro é o que a justiça mais gosta, liquidez. Hoje a gente faz basta em júri. Não, mas o dinheiro é minhas economias a vida inteira. Não, quero saber. Ou seja, numa situação como essa, eu perderia tudo que eu tenho e, se duvidasse, ainda ia sobrar uma dívida para a minha próxima geração. Quando eu me deparei com essa situação, foi quando eu decidi que eu não queria mais ser empresário do ramo dos transportes. Porque, não sei se vocês sabem, o caminhão trabalha, né? Roda dia e noite. Quando eu digo dia e noite, não tem hora para parar, ele trabalha até meia-noite, até 1h, né? Estrada boa, estrada ruim, com sono, sem sono. Eu tive muita sorte durante ali fiquei quase 10 anos, né, com caminhões. Tive sorte, acho que eu tive acidente grave nenhum, tive só 2 ou 3 ali, tombou e tal, mas era coisas dentro do que é normal de se acontecer. Não tive nenhum grande problema, entendeu? Mas diante dessa situação, é evidentemente que se mostra impossível, ou pelo menos irracional, você transformar um risco de uma atividade como essa, tá, que é a atividade de transportes rodoviários, ou ainda que seja transporte aéreo, ou qualquer coisa nesse sentido, para o empresário individual. Então, nesse sentido, é uma fábula, mas eu conto essa fábula para vocês enxergarem o tamanho da responsabilidade e o que aconteceu no Brasil em 2006. Todas aquelas pessoas como eu, na verdade, eu não deveria ser empresário individual, gente. Eu deveria ter permanecido como sociedade, e mais para frente, que não é nem na próxima aula, nós vamos ver que surgiu a Eireli. Hoje eu estou falando de empresário individual. Nesse momento jurídico, econômico do Brasil, todas aquelas pessoas que tinham sociedade que não dava certo, ou que queriam ter um CNPJ, elas correram para abrir um empresário individual. Vejam que em nenhum momento eu falei que o empresário individual é pequeno. Nenhum momento eu falei que ele ganha pouco. Nenhum momento eu falei que é uma atividade pequena, por isso que eu já vim peguei logo o caminhão. Entendeu? Aqui eu poderia ser, não é o caso por várias razões, mas eu poderia, por exemplo, ser dono do G10 sendo empresário individual. Mas isso é uma loucura.
É uma loucura, mas eu poderia. O empresário individual não tem limite de faturamento. Posso faturar o que eu quiser. O empresário individual não tem número de funcionários mínimos. Eu posso ter quantos eu quiser. Então, cuidado com essa informação, por quê? Nós crescemos ouvindo que o empresário individual é pequeno. As pessoas falam isso para nós. E a gente acha que ele é pequeno. Ele não é pequeno, não. Só tem duas coisas que você pode ter de observação direto quando alguém fala para você, sou empresário individual. Primeiro, é dono sozinho, não tem sócio. Então, ele exerce de forma individual a atividade empresarial. E a segunda coisa, que a responsabilidade é toda dele. Não tem divisão patrimonial, não tem divisão de responsabilidade. Então, é aquilo que a gente chama, dentro do direito, de confusão de patrimônio. A pessoa física, o Juliano, a pessoa física é quem exerce a pessoa jurídica. Isso aqui dói os nossos ouvidos, isso aqui demora para a gente entender o raciocínio disso. Sabe por que demora a gente entender o raciocínio disso? Que agora a palavra que eu vou dizer, agora você cai da mesa. O empresário individual, ele não tem personalidade jurídica. Essa é a palavrinha que nos derruba. É esta a locução que nós não conseguimos entender, porque a gente quer buscar o entendimento na lógica, e esta parte não é lógica, esta parte é legal, é a lei que criou. Vou repetir. O empresário individual, ele não possui personalidade jurídica. Na nossa cabeça, a gente acha que personalidade jurídica é CNPJ. Personalidade jurídica é ele poder fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, podendo colocar até terceiro para representar. Aqui não cabe representação, pelo menos de forma geral. Não cabe. Então vai ter uma ação lá no juizado que a empresa está sendo demandada. É o próprio Juliano que tem que ir. Ah, mas eu não posso mandar um preposto? Não pode. Por que não pode? CPF e CNPJ estão no mesmo tronco. Eu não consigo desrosquear o meu braço e mandar o CNPJ com alguma outra pessoa. O senhor vai dizer, vocês vão dizer, não, prof, mas isso aí é ilógico. Não é ilógico. Ele foi criado, surgiu num belo contexto jurídico brasileiro, mas a gênese, né, do anteprojeto de lei queria resolver a questão do pintor de parede, a questão da costureira, a questão do pequeno. Ele foi criado com essa ideia. Só que assim que a legislação passou a valer, foi uma enxurrada. Todos os tipos de atividades empresariais que tinham sócio, que não dava certo, viraram empresário individual. Ninguém perguntou a questão da separação da responsabilidade, gente. Eu mesmo não sabia. Ninguém se preocupou em ter responsabilidade de um lado, patrimônio do outro. No entanto, que os doutrinadores fazem esse balãozinho, confusão patrimonial. Se o patrimônio fosse separado, você teria uma divisão aqui, Você teria um balão dentro de um balão. E não é assim, não pode ter essa divisão. É tudo junto, CPF e CNPJ. Mas, Juliano, como é que pode ter lá o caminhão registrado no Detran, no CNPJ, e você falar para mim que você vai pagar a conta? Guardem esse exemplo que vocês nunca vão errar. Eu, Juliano, quando eu vou fazer negócio em meu nome, Juliano Micheleton, sim, eu uso meu CPF. Eu baixei o meu empresário individual faz 1 ano e pouco, gente. Por quê? Eu terminei de vender lá os caminhões, eu não tinha dívida tributária, acertei tudo que eu tinha em todos os órgãos, mas eu deixei ela suspensa, mas ela existia. No entanto, que em 2019, eu fui comprar fui trocar de carro, e se fosse microempresário, microempresa, ME, e o meu empresário individual era ME, eu consegui um desconto, lá era um desconto grande, era 19% de desconto no carro. Sem discussão, eu comprei o carro no meu empresário individual. Só que assim que eu fiz só em 12 vezes a volta, lá e também depois eu não gostei do carro, quis trocar, o que acontece? Eu vendi e baixei. Hoje eu não tenho mais o meu empresário individual. Mas você pode ter, não tem problema nenhum. Então, anotem isso aqui.
Mais uma pergunta. Empresário individual tem nome fantasia? Nome fantasia é como você quer ficar conhecido no mercado. Tem. Só para vocês entenderem, no meu caso aqui da minha transportadora lá da sociedade, a gente já tinha criado um nome fantasia, que era JPJ Transportes e Logística Limitada. J de Juliano, P de Paulo, que era meu pai, e J de Jardel. Era a nossa logo, os caminhões já estavam adesivados, já tinha lona. O que aconteceu? Quando eu me tornei empresário individual, eu não queria mudar a identidade visual da minha empresa, porque era minha, na verdade. Como meus sócios eram emprestados, na verdade, ninguém ia se opor. Eu aqui no meu empresário individual, eu usei o mesmo nome fantasia lá da sociedade. Ah, mas pode? Se a sociedade reclamasse, não pode, mas como a sociedade era minha mesmo, eu podia. Depois eu baixei a sociedade, claro. Mas para quem estava olhando lá os meus caminhões, ninguém sabia que houve mudança de tipo societário. Por quê? A única mudança do tipo societário foi no documento do caminhão, lá para o motorista que portava. Externamente, todos continuaram iguais, com o mesmo timbre, com os mesmos adesivos, com a mesma cor de lona, tudo bonitinho. Por quê? É nome fantasia. É como você quer ficar sendo conhecido no mercado. Professor, opa. Só um minuto. Não. Buda. Como que é seu nome? Jair. Sem querer atropelar, mas eu preciso te dar uma resposta pelo menos plausível hoje. Nós temos, e nós vamos conversar sobre isso, que o MEI, faturamento até R$81 mil, do 81 ao 360 é o ME, 360 a 4,8 é o EPP. Isso aqui, ó, é regime de faturamento, é quanto a empresa vai faturar. Na próxima aula, eu vou contar mais uma historinha para vocês, que, mesmo surgindo o empresário individual em 2006, resolveu o meu problema. Ah, mas você arrumou outro. Mas eu me tornei sócio sozinho. Mesmo resolvendo esse problema, eu não resolvi o problema de quem eu queria. Por quê? Eu queria resolver o problema do pequeno. Eu queria resolver o problema do barbeiro, do carrinho de cachorro-quente, da costureira. Aí como é que uma costureira vai contratar um contador para pagar um salário mínimo para abrir essa empresa? Como é que uma costureira, um carrinho de cachorro-quente vai pagar a mensalidade todo mês do contador para fazer a manutenção dessa empresa na Receita Federal, entende? E daí vai se fazer necessário, que eu vou falar na próxima aula, contar a historinha, o surgimento de alguma coisa que fosse menos do que isso. Esse modelo, eu preciso muito que vocês entendam e anotem, que a única coisa que você pode falar do empresário individual ele é dono sozinho e a responsabilidade dele é total. E para doer o ouvido de vocês, vocês podem ter certeza absoluta que vocês não estão saindo daqui hoje com isso pronto, porque a gente leva meses até isso entrar na massa do nosso ser, que é a palavrinha mágica, empresário individual não tem personalidade jurídica. Isso dói os nossos ouvidos, porque isso contraria a lógica que nós estamos acostumados. Por quê? Nós estamos acostumados que personalidade jurídica está ligada ao CNPJ, ele exerce as coisas dele. E neste caso aqui, é uma coisa chamada... Vocês conhecem ficção científica? O que é ficção científica? É alguma coisa dentro da ciência que pode acontecer, mas hoje não tem. Isso aqui é uma ficção jurídica. O que é uma ficção jurídica? O direito cria ele dessa forma. Quem que estava aí no remoto, que estava fazendo a pergunta, pode repetir, por favor? Eu, Estevam. Pois não, Luciano. Então, em relação ao artigo 50 do Código Civil, ele não vai ser aplicado em hipótese alguma, né? Porque ele não tem personalidade jurídica. O artigo 50, ele teve até uma reforma ano passado aí pelo seu presidente, que mudou elasteceu algumas hipóteses ali de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não sei se esse ano, como é que vai estar o nosso calendário, mas não no primeiro bimestre. No segundo bimestre, normalmente, né, essa parte da desconsideração, vejo que está bem longe da minha parte aqui do direito empresarial geral. Mas o que eu gosto de fazer com os alunos? Eu gosto de trabalhar no direito empresarial
essa parte da desconsideração da personalidade jurídica. E quando a gente vai trabalhar isso, inclusive foi no remoto o ano passado, eu gosto de fazer aquilo que a gente chama de uma metodologia ativa. Eu faço a proposta de um problema para a gente fazer a aplicação do artigo 50. O artigo 50, na verdade, e vou confessar isso aqui até como advogado, antes, né, não é agora eu estou num momento um pouco mais, digamos assim, um pouco mais no topo da minha carreira jurídica. Mas eu já cheguei a pedir no passado, né, o lado do escritório, nem sei se fui eu, não foi, não importa, mas é do meu escritório. A gente chegou já a pedir a desconsideração da personalidade jurídica do empresário individual. Isso é uma grande gafe. Por que é uma grande gafe? Não há o que desconsiderar. Não tem personalidade. Ó, CPF e CNPJ. No entanto, que quando você está numa discussão como essa, é só você pedir a inclusão do titular. Não é desconsiderar, é só pedir a inclusão do titular. Então, o artigo 50, realmente, como você bem está lembrando, aqui, desculpa, aqui não é uma questão de aplicação. Não cabe. Não tem como. Não há essa necessidade. Então, todas as vezes que eu estou advogando, uma das primeiras coisas que eu quero ver lá é essa pessoa empresária individual. E há uma grande dificuldade aqui dentre os brasileiros em diferenciar empresário individual do tal do ME, né, do MEI, do ME. A pessoa senta na minha sala, lá no meu escritório, eu peço os documentos para fazer a procuração, aí ela não sabe falar direito, eu pergunto, o senhor é empresário individual? A pessoa me responde, eu sou ME. Aí eu refaço a pergunta, o senhor é empresário individual? Eu sou ME. Não, tudo bem, o senhor é ME, mas deixa eu ver o nome empresarial do senhor. E daí, quando eu vejo que o nome empresarial é sobrenome e mais o tipo da atividade, eu falo, o senhor é empresário individual. Às vezes pode ser ME, mas o ME não é tipo de empresa. Não é tipo societário. Abre o Código Civil, você não vai achar ME e EPP. Isso é regime de faturamento. A conversa é outra. Só que as pessoas confundem. Aqui, ó, na minha sociedade limitada, eu era ME. Era JPJ Transportes e Logística Limitada, ME. ME só quer dizer que vai faturar até 360 mil. Mas faturou mais. Desenquadrou, meu amigo. Vai pagar a diferença ou todo. O meu empresário individual também era ME. Era JM Sim Transportes, ME. Uma questão de enquadramento. Tem uma instrução normativa, que não sei se eu já pus aí no slide ou vai estar na próxima aula, uma instrução normativa da Receita Federal, acho que ela é de 2016, 2017, que hoje o ME e o EPP, eles tiraram do nome empresarial da necessidade da visualização. Sabe por quê? Isso é regime tributário. Isso aí está confundindo as pessoas. Quem tem que ver isso é a Receita Federal. E outra, quem vai vender para você? Você vai fazer um cadastro lá para vender para mim? Não é só com o seu requerimento de empresário individual que está tudo certo, concorda? Eu posso pedir o seu balanço. Traz o balanço contábil aqui para mim, o balanço contábil e de patrimônio. Então, hoje nós estamos num momento um pouco mais adiante aqui do direito empresarial. Aliás, bem adiante. Eu estou começando a historinha aqui que eu quero que vocês segurem na minha mão, que eu vou passar pelos 3 estágios. Vou passar pelo empresário individual, que é o que eu estou falando hoje. Semana que vem vou fazer um gancho e seguir para a fábula do ME, e depois, se der tempo ainda, esse bimestre da Eireli. Mas eu nem faço questão de ter a Eireli esse bimestre, porque eu quero falar do ME e do EPP esse bimestre. Então, eu acho até que vai ficar meio apertado, né? Porque acho que não tem 3, 4 aulas antes da prova, porque eu quero fazer revisão. Fechando isso aqui, né? Porque senão eu falo, a gente não fecha. Não dê um microfone para um professor de empresarial, meu Deus. No requerimento de empresário individual, então vai ter os requisitos básicos. Vai ter lá em cima escrito que é requerimento de empresário individual, vai ter o nome do titular, vai ter o endereço de onde vai ser exercida essa atividade empresarial, ó, vértice, objetivo, estabelecimento. Vai ter que ter o valor do capital dessa empresa, né? O quanto é o mínimo, não é patrimônio. Não confundam patrimônio com capital. Patrimônio é os caminhões. Capital é quanto eu abri aqui a empresa. Não vai ter o nome de quem administra, porque quem administra sou eu mesmo. Não vai ter... aqui não dá para ter a questão da sucessão, gente. Não dá.
Você pode ter um administrador, mas não um administrador aqui no requerimento. Você pode contratar um administrador de um empregado, mas você não consegue indicar ele aqui no requerimento de empresário individual, porque que é um ato personalíssimo. Por isso que o empresário individual, ele não é uma questão de ser tão criticado, é por isso que ele tem tantos impedimentos. Porque a brincadeira que eu fiz do gênio, ela expressa bem o problema. Eu queria ser dono sozinho. Eu não me preocupei com responsabilidade, eu não me preocupei se ia ter administrador, eu não me preocupei com nada. Eu só me preocupei em ser dono sozinho. Por isso que, veja, eu acho que talvez vocês possam estar imaginando que eu estou fazendo uma crítica. Neste momento, não. Eu acho que quando surgiu o empresário individual foi bom. A gente tinha que partir de algum momento e de algum ponto. O mundo, nós já tínhamos figuras diferentes, né? Na França, nós temos lá o patrimônio de afetação, que é uma coisa fantástica, do qual depois o Brasil vem e acaba copiando em termos para transformar, para criar a Eireli. Mas só em 2011, eu estou falando de 2006. Então, em suma, o empresário individual é isso. É claro que conforme eu for falar do MEI, a gente vai resgatar as outras coisas daqui. Quando eu for falar do ME, do EPP, que é tipo tributário, nós também vamos resgatar. Vou postar essa aula, né, que eu já vou parar de gravar para poder fazer a chamada, e vou postar essa mesma aula, daí gravada com os slides do lado, só que assim, se eu não me engano, eu nem sei o que eu postei de slide para vocês, mas eu tenho certeza que nas aulas do ano passado eu tenho um slide só dessa aula, porque eu só coloco os tópicos para não esquecer de falar nenhum, que é a questão da personalidade, do CNPJ, da administração e do nome. Combinado? Eu vou fazer a chamada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, por que quando o médico é informado, ele pega o CRM dele, ele tem que abrir MEI para atender lá no SUS? Na verdade, não é que ele tem que abrir um MEI. Ele abre o MEI porque o MEI, que é o que a gente vai ver na aula passada, ele tem isenção tributária até um limite. Aqui, ó, no empresário individual, não tem isenção nenhuma. Para eu manter essa minha empresa aberta aí de caminhões, eu tive que pagar um salário mínimo para o contador abrir, pagar a mensalidade por mês, que lá naquela época acho que eu pagava R$350 por mês, em cima dos fretes, né, da carta frete retirada em nome do meu CNPJ, eu tinha que recolher mais ali, acho que a alíquota era 16%, todos os meses pagar 16%. O caminhão está fora do MEI. Quando eu digo que está fora do MEI, não pode. Por que não pode? Não pode porque o MEI é para o pequenininho, que eu vou contar a aula que vem. Não pode, não era para isso. O empresário individual, ele foi criado já para ser pequeno, mas as pessoas não entenderam isso. Então, desmistifique. Eu preciso desconstruir a ideia na cabeça de vocês que o empresário individual é pequeno. Ele não é. Eu posso ser dono do G10. Mas não vai te interessar. Não vai me interessar por causa da responsabilidade. Ninguém é besta a esse ponto. Mas ali, ó, eu e muitos outros lá na associação, do qual até a semana passada eu estava falando disso lá, cometemos essa gafe, esse equívoco, de se tornarmos empresário individual sendo dono de caminhão. Então, assim, não é um erro jurídico, gente, não é um erro da nossa legislação. Eu acho até que as coisas, depois, na hora que a gente chegar na Eireli, vocês vão ver como é que as coisas, infelizmente, no Brasil e no mundo, as coisas levam tempo. Ninguém consegue chegar e trazer a coisa pronta. Os médicos ali, eles acabam criando MEI, porque ele precisa emitir nota fiscal. Se você emitir uma nota fiscal aqui, ó, você vai pagar por ela. Se fosse a possibilidade de um MEI, você até R$81 mil por ano, você não paga nada. E daí vocês não percam a próxima aula, porque eu também vou fazer a explicação e até a minha própria crítica, porque o MEI também tem sido usado de forma equivocada. O MEI não é para desoneração fiscal. O MEI é para incentivo do trabalhador, incentivo da atividade regular, e não da desoneração, como, infelizmente, é o que esse país, as pessoas fazem, obrigam a gente a fazer. Eu não sou